Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Quero dizer para vocês que nós estamos preparando aí um grande repertório de edificação espiritual, onde nós vamos ver e ouvir mensagens, louvores, narrações, história, ritmos nas instrumentação da guitarra e violão, porque eu toco guitarra e violão, entre muito mais. Só que acontece, o meu tempo, ele é muito pouco, o meu tempo, glórias a Deus. E graças a Deus, dentro do pouco tempo que Deus tem proporcionado, eu tenho procurado me ocupar com as coisas de Deus. Isso é o que todo mundo deveria fazer, principalmente os espirituais. Porque os dias são maus. Quantas mentiras hoje, irmão, tem prevalecido? Quantas mentiras hoje se transformaram em verdade? Então, meus amigos e minhas amigas, Deus colocou esse propósito no meu coração para assim alertar ao povo dele e fazer aquilo que se deve ser feito da parte de Deus. Nós vamos acabar, em nome de Jesus. Quando eu falo nós, é eu, Jesus, Deus e o Espírito Santo. Nós vamos acabar com essa mentirada toda, principalmente que está em nosso meio. Irmão, infelizmente, muitas pessoas que para mim era referência, já não é mais. Por quê? Eles procuraram se adaptar com o mundo. E isso é um perigo muito grande quando isso acontece. Por quê? Quando eles começam a se adaptar com as coisas do mundo, eles começam a transgredir a palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Os cargos que existem agora não tem respaldo nenhum na Bíblia. Sabe como é que eles estão fazendo? Para poder aprovar aquilo que não existe na Bíblia? Não há uma proibição de Deus na Bíblia. Se não há uma proibição, se não há uma permissão, por que não ter? Meus irmãos, pelo amor de Deus, isso aí é muito... Essa mensagem, ela é uma mensagem subliminar. Eu poderia até falar... Deixa eu baixar aqui o volume do fundo musical. Eu poderia até falar o nome do pastor que falou isso. É um pastor conhecido no nosso país. Um homem que é referência para muita gente. Para mim já não é mais. Entendeu? Para mim já não é mais referência. Entre outro aí também, que era uma referência para mim e também já não é mais. Como é que ele vai chegar em uma palestra e vai dizer que eu tenho que trabalhar até a exaustão, morrer de tanto trabalhar? É outro também para mim que já caiu no contexto. Ele não quer esse tipo de trabalho para ele. Ele gosta de ficar lá em Brasília, de terno e gravata, bonitinho, entendeu? O salário dele de 30 mil, 40 mil caindo na conta dele. E esse também já é um outro, também um pastor também, que para mim já caiu também no meu conceito. Glória a Deus. Prega bem, anuncia bem, mas para mim já não dá mais. Porque existe o princípio da dignidade humana que está na Constituição. Ninguém pode trabalhar até a exaustão, ou como se fosse um escravo. Entendeu, meus amigos? Por isso que você tem que prestar atenção nas mensagens subliminar. Aí depois ele tentou se corrigir, mas se deu mal, todo mundo pegou. Aí depois ele tentou assim, dar um... Como é que é o nome que esse negócio se fala? É um cambalacho, sei lá, um negócio assim, mais ou menos nesse sentido. Não, porque lá nos Estados Unidos, assim, meu amigo, minha amiga, você quer comparar o trabalho dos Estados Unidos com o trabalho do Brasil? Pelo amor de Deus, olha o salário de lá e o nosso salário aqui. Pô, pelo amor de Deus, meu amigo. Então, são detalhes e detalhes que eu fico só prestando atenção, observando, entendeu? Então, nos últimos dias, por isso que nada disso hoje me escandaliza, porque nós estamos nos últimos dias, Jesus está voltando. Pega essa ferramenta aqui, ó, rede social e mídia social, igual eu estou fazendo aqui agora, prega a verdade, meu amigo, anuncia a verdade. Cuidado com esses irmãos e com essas irmãs que sabe que você detém a verdade, está na verdade, fica te silenciando, fica te colocando no banco, fica te tirando a oportunidade porque você sabe que você vai contra uma mentira. Entendeu? É o que eu falei, eu faço prova de Deus. No Antigo Testamento não tem, no Novo Testamento não tem, não adianta inventar e inovar.
Porque Deus não quer ajuda de ninguém. Deus, ele quer que você obedeça a palavra dele. Entendeu? Se Deus estivesse precisando de ajuda para inventar as coisas, ele teria mandado os anjos aqui para vir pregar o evangelho. O anjo ia vir com a espada na mão e ia meter a espada naqueles que não se convertessem para o Senhor. Então Deus não quis assim. Deus quer o princípio da liberdade, conforme diz a Escritura. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, eu não caio nessa. Infelizmente, muitos amigos meus, que para mim era uma referência, era uma bênção, já não é mais, porque caíram nessa onda do modismo, entendeu? Quando Paulo lá, as cartas de Paulo, esse pastor que é famoso, que está aí, famoso no Brasil, fora do Brasil, fala assim, não há uma proibição, não há permissão, por que não fazer? Quem falou que não há proibição? Tanto no Antigo e no Novo Testamento. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo já estava ficando de cabelo branco. Já estava ficando com dor de cabeça com aquelas que estavam se levantando contra ele. Oh, quer saber de alguma coisa? Pergunte seu marido de casa. É indecente você falar, entre outras palavras. Só, meu irmão, existem aqueles que são os malandros gospel. Ou os malandros espiritual. Tem os malandros lá do mundo e agora tem os malandros evangélicos, que distorcem as escrituras, fala de um jeito que não dá para você perceber onde está a mentira e a verdade. Se você não tiver a comunhão... Aí não, glórias a Deus, porque eu estou segurando na minha mão, não está no suporte. É que eu resolvi fazer essa gravação rápida aqui. Então, se você não tiver o conhecimento, a profundidade das escrituras, você vai achar que a mentira é verdade. Entendeu? Não adianta, eu já comecei, não vou voltar atrás. Entendeu? Não vou. Porque isso Deus colocou no meu coração para fazer. Glórias a Deus. E não tem quem faça eu parar, só Jesus. E não adianta você orar para Deus me jogar por terra não, que você vai cair. Não adianta fazer jejum de Jezabel não, que você vai cair. Você já ouviu falar a oração e o jejum de Jezabel? Nunca ouviu falar? Ah, pelo amor de Deus, você não conhece Bíblia. Graças a Deus que por misericórdia de Deus, Deus me deu condição de ler a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. O período de tempo que eu estava desempregado, eu quero dizer aos homens que estão desempregados, você está desempregado, mas Deus está suprindo a tua necessidade. Se Deus está suprindo a sua necessidade no teu desemprego, é que Ele quer que você se aprofunde nas Escrituras. Eu fiquei 8 anos desempregado. 8 anos, e Deus suprindo a minha necessidade, falando comigo, se aprofunde nas minhas Escrituras, meu servo. E eu li a Bíblia toda, do Gênesis até o Apocalipse. Glórias a Deus. Então, eu tenho conhecimento aqui e aqui. Eu até procurei, meu irmão, eu vou ser sincero, de coração aqui, se eu estiver mentindo, que Deus me puna, se eu estiver mentindo. Eu até procurei referência na Bíblia, para poder concordar com essas coisas que estão fazendo, mas eu não achei. Eu não achei. Pelo contrário, eu tenho me assustado, porque estão pegando os senhores de idade, os pastores de idade, estão colocando no banco, porque os pastores de idade, que são da minha época, da antiga, eles não concordam também com isso não. Entendeu? Aí estão colocando eles, estão colocando os novos na frente, com a desculpa que ele já está muito velho, entendeu? E estão colocando os novos na frente, estão escancarando a porta, já não é nem mais porta larga, já é avenida asfaltada, está entrando tudo, irmão. Tudo quanto é tipo de mentira, erro, engano, dissoluções, mas tudo está na Bíblia. Mas, irmão, Deus está fazendo um movimento. Que movimento é esse que Deus está fazendo, rapaz? Isso é o movimento do diabo. Todas as vezes que as escrituras estão sendo distorcida e eles falam que nem tudo é o que está escrito, você acha que é Deus que está fazendo isso? Isso é o diabo, ora. Por isso que lá está lá uma das cartas de Paulo, diz assim, ó, e há de ser que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Estão vivendo esses dias hoje. Espíritos enganadores e doutrina de demônios. Então, meus amigos e minhas amigas, eu queria ter mais tempo que eu não tenho, porque eu tenho que trabalhar direto, entendeu? Tem que trabalhar, tem que honrar a família, porque a Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus da sua casa negou a fé é pior do que os incrédulos, entendeu? Mas o pouco tempo que eu tenho, pode ter certeza, eu vou baixar a guarda, eu vou aceitar com a obra e com a mentira de Satanás,
Entendeu? Essa que é a realidade. É a obra e a mentira de Satanás. Glórias a Deus. Que é o que está acontecendo agora. Infelizmente, nós estamos nos últimos dias. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, nenhuma. Glórias a Deus. Eu fiquei com pena com um pastor aí. O nome do pastor é Edekazu Takayama. Um homem que, da minha época, já está bem velhinho, está nem aguentando mais falar direito. E fizeram essa pergunta aí no podcast. E depois que fizeram essa pergunta aí no podcast, ele falou, não é de Deus isso que estão fazendo. Não é de Deus, o modismo entrou na igreja, isso não tem autorização divina. Pode ter certeza que logo em breve vão sumir com esse vídeo dele, porque ele mostrou ali a luz das escrituras e ele falou, não tem sacerdotisa no Antigo Testamento e não tem pastora no Novo Testamento. Isso aí é um modismo que o pastor Takayama foi categórico em dizer isso, mas infelizmente, essa doutrina do diabo já tem se espalhado por muitos lugares. Só que, meu irmão, minha irmã, são poucos os que Deus usa contra a mentira. Não são muitos, não. Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Entendeu? Glórias a Deus. Graças a Deus eu tenho minha opinião formada, mas pelas escrituras. Não é pela teologia, não é por livros, não é por revistinha. Você nivela um homem por revistinha? É isso? Não se nivela um homem mais pelo caráter dele, não? Agora é por revistinha que se nivela um homem? Glórias a Deus. Eu prefiro andar comigo com 10 analfabetos cheios do Espírito Santo do que andar com homens doutorado, mestrado, cheio de anel, cheio de manias feias, distorcedores das escrituras. Então prefiro andar com os analfabetos, que pelo menos eles têm andado à luz das escrituras. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte ao teu, ao meu e aos nossos corações. Fique com essa palavra aí. Olha, e preparem. Estamos vindo com muita novidade aí, hein? Glórias a Deus. Muita novidade mesmo. Parece que eu não estou preparando nada, mas eu estou preparando muita coisa, que nem tudo dá para falar aqui. Vai ser falado agora na inauguração, que nós vamos inaugurar aqui, campanha profética online. Glórias, você vai ouvir verdade do jeito que você nunca ouviu. É por aí o mistério.